Olá, meus amados! Hoje, eu e você recebemos de Deus uma tarefa, uma missão muito importante. Nós precisamos fechar algumas portas na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Algumas portas precisam ser fechadas e eu quero convidar você a entender o que isso significa hoje, aqui nessa palavra. Eu quero compartilhar com você, nesse nosso propósito de hoje, a leitura em Neemias capítulo 7, versículo 3, que diz assim: E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, ou seja, antes do nascer do dia. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Tem uma coisa que, na verdade, nesse texto, nós precisamos abrir o nosso coração para entender, né? O nosso coração precisa ser aberto para que a gente receba a palavra de Deus. E eu acho muito interessante porque essa palavra diz, olha, o portão só pode ser aberto até que... É uma palavra poética que ele diz aqui. Os portões não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. Ou seja, em outras palavras, somente na presença do sol, somente quando o sol estiver aquecendo, iluminando, é que os portões devem ser abertos. A primeira coisa que eu quero chamar aqui a sua atenção é que a palavra de Deus nos convida a abrirmos o nosso coração, abrirmos a nossa família para a luz de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes nós fazemos o inverso. Às vezes nós nos fechamos para a palavra de Deus, nos fechamos para a luz de Deus e preferimos ficar presos nas mágoas, nos ressentimentos, nas intrigas, nas fofocas, nas desavenças, e são tantas coisas que a gente dá atenção muitas vezes que na verdade só fazem trazer mal. Só fazem realmente trazer destruição e coisas ruins para a nossa vida e para toda a nossa casa. Mas a palavra de Deus hoje está falando para mim e para você tomarmos uma atitude realmente necessária e muito poderosa, que quando nós tomamos essa decisão diante de Deus, ela vai fazer toda a diferença na nossa vida. Durante esse propósito, você deve ter percebido que Deus tem falado conosco em várias áreas e todas elas estão ligadas à nossa vida pessoal e nossa vida familiar. Mas hoje, de uma forma muito específica, a palavra de Deus está falando sobre fechar portas. Existem portas que precisam ser fechadas e eu vou falar de uma forma ainda mais específica. Nós precisamos fechar algumas brechas na nossa casa e eu quero dizer de uma forma mais específica, na nossa própria vida. Existem coisas, existem áreas da nossa vida que muitas vezes acabam dando legalidade, dando abertura para que nós possamos ficar vulneráveis ao ataque do inimigo. E essas são várias coisas. Deixa eu te dar um exemplo muito clássico e muito prático de uma brecha que muitas vezes você abre na sua casa. É quando você está lá numa reunião com alguns amigos, ou você, mulher, está numa reunião com as suas amigas e você começa a reclamar do seu marido. Você começa a falar mal do marido, você começa a falar, reclamar lá de alguma coisa, ou no caso você começa a falar mal da sua esposa, falar que ela já não dá mais atenção, e assim por diante, que isso, aquilo, outro, e você começa a fazer reclamações. Eu digo que as reclamações são brechas, são portas que precisam ser fechadas na nossa casa. Brigas, contendas, desavenças.
Eu e você precisamos tomar uma decisão de fechar portas. Fechar portas. Mas o que eu acho tremendo é que essa palavra está dizendo que, sim, diante do perigo, diante da ameaça, diante dessas coisas que de alguma forma estão tentando desestabilizar a paz na nossa casa, nós precisamos sim fechar a porta. Mas muito mais importante do que só fechar a porta para essas coisas, nós precisamos também tomar a atitude poderosa de abrir a porta para que a luz de Deus venha. E de uma forma muito prática, como é que você e eu podemos abrir a porta da nossa casa para o sol, para a luz? Em primeiro lugar, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós oramos, então ore pela sua família. Em vez de você ficar reclamando com as pessoas da sua casa, da sua família, da sua condição financeira e de outras tantas coisas que podem aparecer aí, tome a decisão, vamos tomar a decisão de realmente nos colocar diante de Deus, de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de colocar essas dificuldades diante do Senhor. Então, a primeira coisa que faz com que a gente abra a nossa casa e a nossa família, a porta da nossa casa, uma porta de bênção sobre a nossa vida e a nossa família, é realmente buscarmos ao Senhor. Ore, interceda, coloque a sua família diante do Senhor, seja um intercessor da sua casa, da sua igreja também. Coloque diante de Deus tudo aquilo que de alguma forma te preocupa, te incomoda. Em vez de você ficar lutando e brigando com as pessoas, decida clamar ao Senhor. Uma outra atitude também muito importante, além de você orar e claro, colocar a sua família debaixo da bênção, debaixo da proteção de Deus, é que eu e você precisamos também tomar a atitude de abençoar. E essa é uma atitude que eu quero convidar você hoje a tomar. Com quem você falar hoje, eu quero convidar você a fazer um exercício muito poderoso hoje. E eu quero ouvir, se você puder compartilhar comigo ou na nossa rede social aí, você veja como você... Eu quero ouvir testemunho do que Deus vai fazer através dessa atitude. Sabe qual é? Por onde você passar, mesmo que você esteja vendo coisas negativas, você não vai fazer nenhum comentário sobre nada de negativo. Você só vai abrir a sua boca hoje para abençoar, para falar coisas boas. Mesmo que você não esteja vendo nada de bom, você não vai ser falso. Não é? Presta atenção, não estou falando que você vai ser falso. Você está vendo que está tudo ruim, você vai dizer que está tudo bom. Oh, nossa, que está tudo... Não. Mesmo que você não esteja vendo nada de bom, você vai declarar profeticamente. Vai dizer, eu declaro que Deus está abençoando. Eu declaro que tudo vai ficar bem. Eu declaro que essa situação já está vencida em nome de Jesus. Essa é uma atitude poderosa que abre a porta da sua casa para a luz poderosa de Deus brilhar através de você. Quando nós paramos de ficar simplesmente focados nas situações e começamos a nos voltar para Deus e declarar profeticamente a bênção de Deus, nós começamos a manifestar de forma poderosa o poder dele aqui na terra. O avivamento começa quando nós começamos a declarar o poder de Deus, a declarar a bênção de Deus. Eu convido você hoje, em nome de Jesus, a realmente ser um instrumento para abençoar. Vamos fazer esse propósito hoje? Por onde você passar, você, mesmo que veja alguém, talvez até fazendo coisas contra você, talvez até falando mal de você, você não vai responder, você vai se dar o direito hoje de ser somente fonte de bênção. Mesmo que as pessoas estejam sendo injustas ou te tratando até mesmo mal, eu quero desafiar você a se levantar
e tratar essas pessoas com honra e abençoar. E você vai ver o que é que vai acontecer. Deus vai manifestar através de você algo poderoso. Eu posso ver já, pelos olhos da fé, pessoas sendo poderosamente alcançadas pelo poder de Deus através de uma simples atitude sua. Abra a luz de Deus, abra a porta da sua vida, da sua família, da sua casa, para que a luz de Deus venha resplandecer aí onde você está, onde você estiver, que essa luz possa realmente brilhar através de você, em nome de Jesus. Seja um agente da restauração, hoje e sempre. Amém? Até mais.